Boa noite! Como estão todos nessa noite fria de sexta-feira? Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite, queridos. Rubinho, querido, meu tio amado. Oi, Laura. Stefano, meu amor, já entrou também. Meus parceiros da noite, o Hector e a Simone já estão por aqui. Priscila, Luiane, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos, qualidade de pensamentos, sobre como que realmente a gente consegue trabalhar algumas questões aí relacionadas a pensamentos e emoções versus performance. Boa noite, queridos. Vamos lá. Hector e... Alô, acho que travou aqui a entrada deles, mas acho que eles já estão conectando. Oi, Úrsula, Fábio, como está? Tudo bem? Boa noite a todos. Eu acho que vão precisar conectar novamente para que a gente receba os nossos convidados. Muitos estudos mostram que a nossa mente, ela tem uma tendência natural e uma preferência pelo pensamento negativo. Cerca de 80% dos nossos pensamentos, segundo algumas estatísticas e alguns estudos, são negativos. Isso se a gente for pensar que dentro de um padrão de pensamentos que ocorrem dentro da nossa cabeça aí diariamente, de cerca de 20 mil e varia até, além disso, varia aí de 20 a 120 mil pensamentos diários. A gente tem aí uma grande performance dentro da nossa mente, uma grande movimentação, não é mesmo? Vamos ver aqui. Máxima performance. Vamos ver se eles conseguem entrar. Solicitando a entrada deles. Ah, agora sim! Oi, estávamos com problemas. Sem vocês! Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo úmido. Tá chovendo aqui hoje. Aqui está o friozinho. Muitos amigos entrando, a Kate, a Grace, o Rodrigo. Ai, nossa, o Felipe. Nossa, muita gente entrando aí, muitos amigos, muitos conhecidos, muitos seguidores. Então, sim, vocês ouviram um pouquinho da introdução aqui, né? Enquanto estavam tentando se conectar. Sim. Então, existe um padrão de funcionamento e me corrijam, né, se vocês não concordarem com isso, mas eu tenho visto alguns estudos de um padrão negativo que é estabelecido desde a infância, que prevalece, que normalmente é uma preferência, né? E esse padrão é o que tem construído a nossa percepção diante da vida, dos desafios, diante de tudo, né? Então, como a gente enxerga o mundo é exatamente proporcional àquilo que a gente vem alimentando na nossa mente, com pensamentos. E alguns estudos também mostram que se você deixa a mente passear muito, ficar, né, divagando, realmente a tendência vai ser pensar de forma negativa. E quando eu falei que eu li um estudo que mostra que 80% dos pensamentos são negativos, é uma quantidade muito grande, muito importante, significativa, não é? E isso mostra que a maioria desses pensamentos são de maioria de negação, né? Então, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, né? Então, o ar, né, de certas responsabilidades ou oportunidades. Eu queria que vocês novamente se apresentassem e comentassem um pouquinho sobre esse nosso tema. Então, meu nome é Simone, sou psicóloga. Meu nome é Hector, psicólogo também. E nós fizemos a equipe Máxima Performance. Nós trabalhamos
24 anos ajudando as pessoas a buscar a sua melhor performance, sempre com qualidade de vida. Durante todos esses anos que a gente foi pesquisando, essas técnicas todas de alta performance, nós vimos que sem o foco na saúde e na qualidade de vida, não tem melhor performance. Então é por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente tem essa pesquisa que está de acordo com as tuas também. E já aproveitando a questão do pensamento negativo, que tu estava falando da nossa tendência, né? Aquele autor do Cérebro de Buda, o Rick Hanson, ele diz no livro dele que o ser humano ele tem uma tendência muito grande. Ele é um velcro para pensamentos negativos e um teflon para pensamentos positivos. É difícil a gente se apegar aos pensamentos positivos. E isso tem muito a ver com a nossa evolução também. Porque o ser humano que sobreviveu, os psicólogos evolucionistas consideram muito isso, né? O ser humano que sobreviveu foi aquele que sempre pensou o pior. Sempre se preparou para o pior. Né? Então, vamos sair da caverna para buscar comida. Mas vamos ver se tem um leão, vamos ver se alguém pode nos fazer de comida. Então, aquele ser que sobreviveu, né, foi o que pensou sempre tudo que poderia dar errado no caminho. Então, nós somos descendentes desses seres. Né? Então, por isso, essa tendência até evolutiva. Né? Mas, hoje em dia, também, nós já sabemos que, embora o pensamento negativo ele tenha essa função de preservação, de sobrevivência, também o pensamento positivo, ele também tem essa função. Ele só não é predominante porque, aparentemente, ele não está tão vinculado aos instintos animais. Não pode continuar. Não vai pedir licença? Nós estamos com um probleminha doméstico aqui. Gente, olha... Que o cachorro não está se sentindo muito bem. Está querendo aparecer no trabalho aí. Cadê? Problema, oh meu Deus, seja bem-vindo. Bem. Isso acontece, a gente está em casa, todo mundo trabalhando em casa e live é assim mesmo, né? O nosso dia a dia, a nossa rotina é esse que próximo. Se precisar sair, Hector, para o seu animalzinho vai ficar bem à vontade, tá bom? Uhum. Uma coisa que eu queria só complementar, acrescentar, para quem está chegando pela primeira vez ou não assistiu a nosso encontro na sexta passada, Sim. Que a gente tem tido a oportunidade de falar sobre temas que nos fazem refletir, fazem pensar sobre o nosso dia a dia, principalmente na questão do nosso equilíbrio interno, né? Saúde mental. Então, só retomando um pouquinho a temática que a gente começou a falar um pouco a semana passada, da importância da gente ter um equilíbrio emocional para que eu possa pensar com discernimento, com equilíbrio. Só para lembrar aquela gangorra que eu falei para vocês, né? Quando o emocional está muito elevado, o pré-frontal, que é a parte do meu raciocínio, do meu senso crítico, da tomada de decisão, ele vai estar mais embotado, vai estar mais apagado. Então, para eu poder usar a minha razão, para eu poder usar o meu pensamento até de uma forma positiva, eu preciso um pouco desvincular ou diminuir um pouco essas dificuldades que a intensidade emocional acaba acarretando. E é uma questão fisiológica. Quando a emoção está muito acima, o meu córtex pré-frontal ele cede lugar, porque a gente entra no modo de sobrevivência, no modo de luta e fuga, que nem a Simone falou. Não tem ali o leão atrás da gente, mas todo o nosso sistema fisiológico é o mesmo desde aquela época. Então, qualquer ameaça do ambiente que eu interprete como uma ameaça, eu vou acabar reagindo dessa maneira. E se a meu nível de reação, minha qualidade da reação for muito elevada, eu não vou conseguir analisar ou pensar direito. E aí acontecem aqueles problemas de fazer sem pensar, tomar uma iniciativa ou uma decisão errada. Então, eu estou voltando a essa questão porque para nós é muito importante entender que a gente trabalhando essa questão emocional, a gente dá a chance do segundo passo, que é poder pensar. Sem isso, a gente não tem como, digamos assim, avançar nas coisas.
Claro. E, Helena, o que você acha da gente falar um pouquinho da diferença do pensamento positivo para o jogo do contente da Poliana? Que tem muita gente que confunde o jogo do contente da Poliana com um pensamento positivo. Então, para quem não conhece, a Poliana é uma personagem antiga, né? Tem o livro bem antigo, uma literatura americana, a Poliana Menina e a Poliana Moça. E a Poliana fazia, então, um jogo que ensinaram para ela, que era sempre ver o lado positivo das coisas, que se chamava o jogo do contente. E muitas pessoas, elas confundem um pensamento positivo com esse jogo do contente, de forçar uma visão positiva de cada uma das situações. E muitas vezes isso não é possível. Então, o que a gente pode fazer diante disso? Como é que você vê essa parte, assim, Helena, do jogo do contente e da diferença? Porque tem muita gente que confunde, né? Algumas pessoas, elas têm a ideia de que pensar positivo é um mantra, né? É uma repetição, uma mentalização de palavras positivas aleatoriamente, sem um propósito geral. Não tem nem mesmo um sentido aquilo que ela está falando muitas vezes, mas é um reforço positivo de algumas sentenças, alguns comandos, algumas palavras, né? Um ritual, né? Oi? Desculpa. Um ritual, praticamente. Simples ritual, repetitivo. Acontece que esta técnica, ela é uma técnica que vai realmente, através da repetição, ajudar em alguns momentos a você construir caminhos no seu cérebro para recorrer primeiramente a um pensamento, a uma estratégia positiva, ao invés de fazer todo o caminho, percorrer o caminho para ideias negativas. Porém, esta não é uma técnica científica, nem é uma técnica da mais apropriada e nem é algo que seja realmente sustentável, viável. Imagina você ficar da hora que você acorda até a hora de dormir repetindo coisas e sentenças. Isso te atrapalha, inclusive, em algum foco que você tem que manter numa certa atividade ou num certo padrão de pensamento focado. Então, a ideia do pensamento positivo não é repetir sentenças aleatórias e sem sentido, mas é você desenvolver a capacidade de mudar ou escolher o padrão de pensamentos que tem se repetido com frequência na sua mente, para que você tenha a chance e a oportunidade de escolher mudar o assunto mental, entende? Então, você tem esse poder de identificar qual é o padrão que tem se repetido, repetidas vezes, né? Repetidamente na minha cabeça, e que muitas vezes é um padrão que está refletindo nas minhas decisões no trabalho, ou na minha relação em casa, ou na criação dos meus filhos. Muitas vezes você vai perceber que você pensa em problemas diferentes, mas sempre com um padrão muito parecido de decisão, ou de, enfim, se você tem a tendência de estar mais disposta ao desafio ou menos disposta ou disposto ao desafio, tudo isso tem a ver com esse padrão. Então, acho que o primeiro passo é identificar qual é o padrão repetitivo, né, que tem se estabelecido diante das situações que você vive, e depois de identificar, você escolhe. Por isso que eu gosto muito daquela frase que eu publiquei no vídeo chamada da nossa live. Pensamentos são como lugares e você pode escolher onde você quer estar. Então, é simplesmente você desenvolver a habilidade de mudar essa chave, sabe? Bom, eu não quero, não é isso. Eu não vou dedicar energia, eu não vou dedicar o meu foco em construir pensamentos que não vão favorecer o meu progresso, não vão favorecer o meu objetivo, não está construindo algo que realmente seja positivo. Então, eu escolho mudar de assunto. Então, esse tipo de inteligência emocional ou competência emocional é muito mais eficiente do que ficar repetindo palavras. Porque eu costumo dizer assim, Simone, não adianta você pensar positivo e só repetir as coisas. Você tem que agir positivo, você tem que sentir positivo, tudo tem que ser coerente. E você tem que ter esse padrão. Acho que isso, do meu ponto de vista, é o mais importante nessas técnicas todas que a gente vê por aí.
Isso. E um aspecto importante que eu acho que tem uma pesquisadora importante que é a Bárbara Frederickson. É uma das maiores pesquisadoras sobre positividade no planeta, né? E a Bárbara Frederickson, ela fala da importância da gente cultivar a positividade, que é diferente do jogo do contente, que é diferente do pensamento positivo ou simplesmente do otimismo. A Bárbara Frederickson, ela considera que a gente precisa avaliar no nosso dia o índice de positividade que nós tivemos, avaliando nossas emoções, que era isso que tu estava dizendo, os nossos pensamentos, e o que é importante que a positividade, que os sentimentos e pensamentos positivos se sobressaiam ao negativo. Mesmo que seja 51% de positividade para 49% de negatividade. Mas isso é nós aceitarmos a nossa humanidade. É nós entendermos, especialmente no momento como esse que a gente está vivendo, que é muito difícil a gente manter essa positividade na maior parte do tempo. Que vão ter momentos, como tu colocaste lá na nossa chamada, momentos mais baixos, momentos mais altos, e que isso faz parte. Nós não vamos conseguir manter o foco nos aspectos positivos o tempo inteiro, mas nós podemos usar algumas estratégias, algumas técnicas para poder aumentar esse índice. Deixa eu falar uma coisinha que não sei se daqui a pouco eu vou ter que sair. Não... Uma coisa que está muito estigmatizada nessa questão do pensamento positivo, pensar positivo, sempre ficou, ou com o tempo, isso acabou ficando muito num lado mais místico, mágico, uma solução, assim, algo que é sobrenatural, né? E ficou esse estigma nessa questão do pensamento positivo, mas nós sabemos que existe pensamento positivo, mas sem essa conotação, que nem tu falasse, né? De ter que fazer um ritual, ter que repetir inúmeras vezes, como se fosse um mantra. Então, se a gente conseguir entender como que a gente funciona, fica mais fácil de, digamos assim, aderir ou utilizar da melhor forma esse pensamento positivo. Eu vou deixar só um assuntinho aqui que eu acho bem interessante, que é a questão do efeito placebo. Sim. Né? O efeito placebo é utilizado muito em pesquisas na indústria de validação de medicamentos e tudo mais, em função de testar se determinado medicamento ele é eficaz. Sempre se testa um grupo controle, um grupo que ganha o medicamento e outro grupo que ganha uma pílula que não tem nada de medicamento, que seria uma pílula para efeito placebo. Então, quando o medicamento ele tem seu efeito comprovado, há uma diferença bem forte entre os grupos. Aquele que tomou o placebo não tem o efeito esperado e o que tomou o remédio tem o efeito esperado. Só que nesse campo todo, hoje em dia a gente sabe que em torno de 30% digamos assim, é o valor do efeito placebo. Vamos supor, se a gente pegar um grupo e administrar um medicamento placebo, uns 30% daquelas pessoas vão ter o benefício como se tivessem tomado o remédio. E aí que entra uma questão interessante, que é a questão do pensamento, da expectativa da pessoa. Então, hoje eu estava lendo uma matéria que fala uma coisa interessante. Mesmo as pessoas, digamos assim, tomando o medicamento placebo, sabendo que era placebo, porque existe esse tipo de teste também que fizeram. Tipo, eu te dou um placebo e eu estou dizendo, olha, isso aqui é um placebo, tu vai tomar, a pessoa está sabendo. Metade das pessoas tinha um efeito positivo e a outra metade não, daqueles ali. Mas qual é, digamos assim, a explicação, uma das hipóteses, tá? É que o efeito, digamos assim, a mecânica, o ato de tomar o remédio, ele foi condicionado com o tempo a que eu estou me tratando, eu estou fazendo um movimento para me organizar internamente. Algo está me ajudando, está entrando para me ajudar. Então, o medicamento, mesmo eles sabendo que não é placebo, eles acabam tendo esse efeito. Sim. Então, é um assunto bem interessante a questão do placebo. Que tem a ver com pensar positivo, ter expectativas positivas. Então, o Hector vai ter que dar uma atenção para o PET. Então, tá. PET, porque realmente é urgente, tem
tem que ver, tem que cuidar se ele não está se sentindo bem, né? Mas sobre o que ele falou, Simone, eu acho muito interessante. Eu li recentemente um livro que eu até recomendo para quem quer entender essa que ele comentou, né, sobre o efeito de acreditar, né, em alguma coisa, e isso se refletir num pensamento que pode trazer um benefício. Por exemplo, existe um livro chamado A Biologia da Crença, que é baseado em vários estudos, né, científicos muito recentes, o valor, né, de crer que realmente algo pode nos beneficiar, e inclusive sobre como esses efeitos, né, de pensar a respeito dessas coisas positivas, ou pensar a respeito da sua saúde como sendo um ciclo, né, de melhoria, tendo um avanço, um progresso, pensando nisso de modo, né, que realmente te traga uma sensação de movimento, como ele falou, de evolução, de algo que você faz de bem, de bom para você mesmo, por você, pela sua saúde, enfim. Esse movimento por si só, e essas crenças positivas, elas realmente alteram todo o funcionamento, toda a dinâmica, né, do funcionamento do nosso corpo, inclusive refletindo na nossa programação do DNA. E isso, o pensamento científico também está fora do contexto. É lógico que a gente respeita muito a crença das pessoas com relação a outras, né, dinâmicas envolvendo aí esse tipo de crença, né, esoterismo, enfim, outras coisas. Mas não é disso que se trata o livro. Mostra realmente estudos e mapeamentos, inclusive, de sequências de DNA que foram, de fato, modificados por conta dessa questão das crenças, né? Então, uma pessoa que tem uma doença grave, como, por exemplo, um câncer ou qualquer outra doença, várias pessoas passaram, né, por um período de observação e, de acordo com o que elas estavam, de acordo com o que elas alimentavam a sua mente, elas tinham realmente melhoras substanciais e significativas na sua saúde, inclusive no resultado dos exames, como sendo, né, uma redução, né, do seu quadro grave. Então, a biologia da crença é uma indicação interessante para as pessoas que gostam de ler sobre ciência e sobre pensamento, né, e emoções positivas. Tudo isso eu acho tão interessante, porque muitas vezes as pessoas associando ou enxergando essa questão de pensamento positivo, que nem você estava falando antes, de só forçar ou repetir, elas esquecem de perceber qual é a emoção que está vinculada. Então, ou até mesmo, se nós reconhecermos que isso é uma tendência natural do ser humano, nós vamos lidar melhor com isso. Não é porque é uma tendência natural do ser humano que eu preciso aceitar e pensar negativo. Mas nós estamos aqui para crescer, para mudar, para evoluir, e isso é possível. Então, como é que nós vamos colocar o foco para tentar cultivar emoções mais edificantes? Como é que a gente pode fazer isso, ainda mais num momento como esse? Que tá tão difícil para todo mundo, tá, né? Tá todo mundo assim, e como se não bastasse todos os problemas da pandemia, tiveram esses eventos durante a semana, situações de racismo que são sempre muito tristes para nós. Então, as pessoas estão comentando que estão perdendo a fé na humanidade. Então, esse momento que a gente está tendo aqui é para a gente resgatar essa fé na humanidade, resgatar a fé de que nós podemos mudar. Não só nós podemos mudar, quanto nós podemos nos ajudar uns aos outros nisso. Isto que eu acho muito importante, porque quando nós estamos nos unindo para poder pensar mais e melhor, isso já é uma energia positiva. Isso já é uma emoção mais positiva que nós estamos criando, e é nisso que a gente precisa se apegar. Porque se a gente só olhar para os eventos tristes, realmente nós não vamos suportar. Mas nós precisamos ver, como eu falo para as pessoas, não faz muito tempo, o Coliseu era usado como para as pessoas se divertirem com a dor dos outros. E agora nós já temos o Coliseu, ele já é desativado há muito tempo, as pessoas já não têm mais esse tipo de instituição.
Então a gente já consegue viver melhor do que a gente vivia antes. Não estou negando o fato de que nós temos muito e muito a melhorar e a evoluir. Mas também existe um fato muito importante que a gente precisa considerar, que assim como o olhar negativo nos ajudou a sobreviver, porque o pessimista era aquele que estava sempre vendo onde poderia dar um problema mais adiante, também foram os vínculos, as relações entre as pessoas que fez com que a gente chegasse até aqui. A ajuda mútua, a solidariedade. E o nosso sistema nervoso criou redes neurais específicas para essas emoções edificantes, para a solidariedade, para a compaixão, pelo amor um ao outro. Então, se nós temos essas redes neurais que estão aí, mas que elas não são lembradas no dia a dia, quando a gente estava no automático, antes da pandemia, elas estão podendo ser acionadas agora durante a pandemia para a gente poder se ajudar mais e a gente lembrar que se existe uma natureza pessimista, existe também uma natureza pela união, pela força, pela ajuda, pela solidariedade, e isso também está na nossa natureza. E enquanto nós fomos esquecendo isto, essa conexão com a nossa natureza mais solidária, mais cooperativa, de grupo, nós também fomos nos desconectando com a própria natureza, com a natureza da Terra, do planeta. Por falar nisso, hoje é o Dia do Meio Ambiente, então tem tudo a ver com isso, porque a gente trabalha nessa questão de um mundo sustentável começa por nós, pelo cuidado consigo, para então a gente entender esses vínculos com as outras pessoas e qualificá-los. Exato. Então a gente tem que pensar, e eu acho que o nosso papel aqui hoje é até ajudar as pessoas a tirarem um pouco dessa angústia de que elas não conseguem mudar o mundo, que elas não vão conseguir resolver as coisas, ou que tudo está piorando tanto que elas se sentem perdidas, né? Porque se a gente realmente não consegue mudar o mundo, o que, que eu posso fazer por mim hoje para melhorar a minha qualidade de pensamentos, para fazer com que eu me torne uma pessoa melhor? Porque a mudança é essa, né? É individual, é um crescimento, desenvolvimento pessoal. E se várias pessoas forem mobilizadas, né, através de trabalhos profissionais como nós e tantas outras empresas e pessoas que estão, né, levando esse tipo de conhecimento aí, mundo afora, se muitas pessoas são mobilizadas, mais pessoas desenvolverão competências como empatia, né, competências socioemocionais, que são tão importantes hoje em dia. Né? E a gente tem que tirar um pouco também esse peso e ajudar as pessoas a entenderem que esse peso, essa angústia de que eu tenho que lutar contra os pensamentos e emoções negativas, isso não é humano. Porque, Sim. como nós temos e já explicamos aqui, né? Nós fomos programados, existe uma programação da natureza, de Deus mesmo na criação, para que realmente a gente pudesse se proteger, e esse senso de proteção acaba que num momento que realmente não representa uma ameaça real, mas nossa reação fisiológica toda se prepara, o nosso corpo se prepara para uma situação de proteção, de luta ou fuga, né? Como o Hector bem explicou. Então a gente não tem como lutar contra, não é esse o ponto aqui. A gente não vai ensinar as pessoas a ficarem repetindo coisas 1000 vezes por dia para lutar contra um pensamento que vai chegar. Mas você não luta contra esses pensamentos, você desvia o foco deles. Por isso é tão importante o autoconhecimento, né? Como a gente falou no início. Qual é o padrão que se repete todos os dias na minha cabeça? Fica mais fácil de, sim, desviar o assunto. É de realmente desenvolver a competência de mudar o foco e direcionar a energia para aquilo que eu quero construir e não para aquilo que realmente não vai construir absolutamente nada. Então, tem uma história, né, que diz que você não pode impedir que o pássaro passe pela sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça dali um ninho. Então, é óbvio que o pensamento vai chegar, né? Então, essa não é a questão de lutar contra isso, mas
Você está se alimentando disso? Você está alimentando diariamente esse tipo de padrão? Então, cada um tem o papel de realmente é responsável pelo seu próprio desenvolvimento e crescimento pessoal, espiritual. Então, se a gente fizer isso, a gente conseguir cumprir esse papel, melhorando a qualidade dos nossos pensamentos, isso está totalmente relacionado, está mais provado com estudos, né, com várias metodologias que a gente trabalha, a gente percebe essa evolução nas pessoas, que isso tudo está relacionado com a nossa performance. Totalmente, diretamente relacionado com a nossa performance. Portanto, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, vai produzir um resultado, né? Por isso que eu trabalho com aquela formulazinha que é muito simples. Todo pensamento gera uma emoção, essa emoção, através dessa emoção, é que você vai produzir um dado resultado. Então, toda a sua performance está relacionada com isso. Né? Com o pensamento que você alimenta, com as emoções que estão sendo produzidas por conta disso, e daí você vai performar melhor ou pior, né? Diante aí dos seus desafios. Então, é necessário ter esse tipo de atenção, né? Não precisa aprender técnicas para se livrar desses pensamentos, mas você precisa compreender esse padrão, para que você tenha o poder de decisão. Qual é o momento que eu interrompo esse padrão? E para interromper este padrão, a gente, né, estuda técnicas dentro da psicologia positiva e da própria psicologia, né? Algumas âncoras, né? Pode ser um gatilho que você dispare na sua mente para realmente desviar esse foco. Talvez uma imagem que você tenha como uma âncora nesse momento que você percebe que os pensamentos negativos estão te consumindo. Talvez um som, né? Uma música que você coloque para realmente quebrar este padrão, enfim. Eu gostaria até que você falasse, contasse um pouquinho para a gente sobre como você percebe essas técnicas, esses exercícios para interromper os padrões. Então, a primeira técnica mais fácil e rápida para as pessoas é sempre a da respiração que a gente veio falando. Por que a respiração ela vai nos ajudar a diminuir esse ciclo de pensamentos negativos, sair, porque a pessoa, ela, quando entra, às vezes é muito difícil dela sair, principalmente nesse momento agora que, né, tá tudo exacerbado. Então, a respiração, ela é uma prática, a respiração diafragmática, lenta. Ela é uma respiração que, como a gente colocou já antes, ela é uma respiração que vai recuperar a nossa natureza, que tem a ver com essa sustentabilidade pessoal. Eu, ao invés de eu respirar curto e ansiosa, né, eu vou respirar como a minha natureza é. Nós nascemos respirando como os gatos e os cães. Né? A barriga sobe quando inspira e ela desce quando expira. Eu acho que a conexão da Simone parou um pouco, acho que já já ela retorna. Então, para quem tem acompanhado o nosso trabalho aí nas últimas... Oi, Simone, a sua conexão travou um pouco, então talvez você um pouco sobre a respiração. Você falou sobre a inspiração. Até onde tu ouviu é porque para mim estava andando aqui, daí... Parou. Vocês ouviram até onde? Sobre a respiração, você estava na parte mesmo do diafragma, de subir. Sim. Isso, do cachorro e do gato, né? E essa respiração lenta, ela vai fazer com que a gente recupere a nossa natureza. Porque nós aprendemos, nascemos respirando assim e desaprendemos durante a vida. Então, à medida que a gente vai respirando corretamente, nós já vamos ter toda essa prática de autocuidado para poder ir mudando o nosso padrão. Aí depois tem aquele fato que você costuma falar do momento que a gente não está fazendo nada. O que é que o meu cérebro faz quando eu não estou fazendo nada? Ele vai pensar desgraça. Normalmente. Se ele está livre, ele vai pensar desgraça. Como é que nós podemos fazer para não pensar desgraça? Algumas técnicas podem ser, por exemplo, usar alguns aplicativos para aprender idiomas que têm gamificação.
Por exemplo, eu uso e recomendo muito o Duolingo. Não estou ganhando dinheiro com isso, posso começar a falar para eles que eu indico o aplicativo deles, né? Porque o Duolingo, ele tem aquela gamificação e já dá, assim, libera dopamina. Cada vez que faz um plim-plim, que a gente aprende uma palavra nova, que a gente passa por um nível novo, faz o plim-plim. Então, isso é a recompensa que dá uma dopaminizada no cérebro enquanto a gente está aí na quarentena e também fora dela. Com o tempo, à medida que a gente vai aprendendo este outro idioma, a gente vai se ligando com outras culturas, com viagens que nós já fizemos, com viagens que nós desejamos, e tudo isso então vai liberando outros neurotransmissores do bem-estar, como por exemplo a serotonina. Então, neste tempo livre, é importante fazer algo nesse sentido. Aprender algo que não nos exija muito nesse momento, porque nós não estamos com o nosso cérebro propício para a aprendizagem, porque nós estamos com muitas preocupações. Então, não está assim, né, super fácil da gente aprender coisas novas. Então, por isso que aprender idioma no Duolingo pode ser fácil, mais fácil. Então, aprender uma dança que sempre quis fazer, né? Bota aí uma aula de dança, também vai liberar dopamina, também vai liberar serotonina, e a pessoa no tempo livre dela, ela vai estar, além de aprendendo algo, ela vai estar brincando, algo que seja lúdico. Quem tem família, filhos, pode fazer jogos de tabuleiro, jogar jogos de tabuleiro, que também ajuda muito, né? Por quê? Porque os jogos, eles fazem com que a gente tenha o foco em alguma tarefa que seja lúdica, enquanto nós estamos interagindo com as pessoas. Esses desafios que as pessoas fizeram, de tirar foto pela janela, de tirar fotos dentro de casa, tudo isso ajuda por quê? Porque é um exercício de atenção. Eu vou manter a minha atenção em algum objetivo, mas que ele não seja estressante, que não seja a minha tarefa de trabalho. Algo que me dê prazer, porque se nós ocuparmos todo o nosso tempo com tarefas de trabalho para não pensar negativo, o esgotamento, ele vai levar ao pensamento negativo. Acontece muito e as pessoas não sabem, um dos estudiosos da força de vontade, ele usa o termo depleção do ego, que depleção é quando se esgotam as energias, o combustível do cérebro, e a gente já não consegue controlar nada. Quando isso acontece, que é no caso que a gente trabalha demais, usou demais as capacidades cerebrais, as funções executivas, nós consumimos toda a nossa glicose, a gente tende a pensar negativo. Então, a gente precisa ter muito cuidado agora, porque nós já estamos, mesmo que não pensando conscientemente em todas as coisas difíceis que estão acontecendo no planeta, isso está ocupando algum espaço das nossas preocupações e gastando a nossa energia, né? Nós estamos agora com um certo ladrão de energias. Então, nós não temos toda a nossa energia disponível para ficar produtivos, mas nós conseguimos direcioná-la para essas aprendizagens mais lúdicas nas nossas pausas. E com isso, nós podemos conseguir diminuir os pensamentos negativos. Eu fiz isso escrevendo agora no mês de maio, inclusive hoje o livro ficou pronto, né? O Dicionário do Novo Normal, que tem conceitos que eu gostaria que se tornassem corriqueiros daqui para diante, a respeito da sustentabilidade pessoal e como nós podemos interagir melhor com as pessoas e com a sociedade. Então, durante o mês de maio eu fiquei muito ocupada escrevendo, e isso me ajudou muito, porque no meu tempo livre eu estava sempre tentando pensar qual vai ser o próximo verbete, o que mais que eu posso escrever, o que talvez as pessoas queiram ouvir sobre isso. Então, o meu tempo livre, eu estava divagando sobre ideias boas, ideias positivas, de como eu poderia ajudar alguém ou mais pessoas. Então, é como se assim, a gente encontra o propósito da gente quando a gente consegue fazer isso. Então, se as pessoas pensarem, se elas conseguirem encontrar alguma coisa que elas possam fazer pelas outras nesse momento, de qualquer forma, sem sair de casa, isso já é algo que vai dar muita satisfação, e vai diminuir os pensamentos negativos. Sempre ressaltando, pessoal,
diminuem os pensamentos negativos. Nós não estamos aqui nos propondo a eliminá-los. Nós conseguimos conviver melhor com toda essa dor e toda essa situação difícil que nós estamos vivendo. Mas nós não vamos eliminar a dor e não vamos eliminar o pensamento negativo. Então, tudo é um trabalho e é uma construção. E quando as pessoas, às vezes as pessoas buscam muito uma fórmula mágica. Elas querem muito uma solução para ontem, né? Ou algo que ajude elas. E todas as mudanças significativas que vão envolver todo o nosso sistema nervoso, né, a formação de novos circuitos cerebrais, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Então, é muito difícil. Sempre há exceções, né? Eu conheço bem poucas, mas existem. Mas a gente não pode esperar por soluções mágicas, porque elas não acontecem. Inclusive, tudo isso que nós estamos falando vai exigir esforço, vai exigir força de vontade. Porque o cérebro, ele vai tentar, normalmente assim, se a pessoa está ocupada trabalhando, no período vago dela, ela vai querer se atirar para assistir filme. Né? E aí, ali, se o filme não for muito bom, os pensamentos negativos eles vêm, vão tomando conta, né? Então, isso já não ajuda. Né? Então, é importante que as pessoas ocupem as suas pausas, tentem fazer isso de uma forma, mas assim, ó, entendendo que não vai ser fácil, porque a tendência vai ser o cérebro querer ficar atirado, e quando ele fica atirado, os pensamentos negativos vão vir. Então, é importante a gente pensar, não é, Simone, o quanto que a gente realmente necessita dessa quantidade de notícias, dessa quantidade de informações negativas. Uma coisa é se manter informado, isso é necessário, a gente precisa saber o que está acontecendo. Aqui a gente não propõe que as pessoas sejam alienadas, pelo contrário, a gente propõe que realmente as pessoas estejam sempre aprendendo, entendendo tudo, né? Todo o cenário, o contexto que elas estão vivendo. Uhum. Porém, o quanto que realmente eu preciso alimentar a minha mente com todas essas notícias? Será que eu preciso assistir notícias várias vezes por dia? Não me basta, né? Ter um resumo ao final do dia, ou no começo do dia, do que está acontecendo, entender esse cenário? Porque a gente é bom naquilo que a gente treina mais. Eu costumo dizer isso sempre, né? Então, se realmente só para notícias trágicas, só para coisas ruins, difíceis, pesadas, eu sou bom realmente em desenvolver algumas habilidades que vão mentais e emocionais que não vão favorecer o nosso progresso. E aí eu treino tanto que eu posso, inclusive, ter a minha saúde física e mental comprometida, eu posso ter um problema de saúde grave, eu posso ter, inclusive, um infarto, de repente, por conta da sobrecarga, né, de tamanho estresse. O que as pessoas precisam entender é que hoje o estresse gerado por todas essas situações desafiadoras, realmente a gente vive num momento, né, pesado nesse sentido. A gente realmente está dentro de uma situação que, se a gente não tiver algum controle, a gente vai entrar num estado de burnout, como dizem, né? Que é quando a gente não suporta mais, é quando cai a chave e a gente se sente totalmente desamparado, porque a gente não encontra mais os recursos necessários para ter força, para ter ânimo, para ter disposição. E quanto mais cortisol o nosso organismo está produzindo, mais sobrecarga o sistema imune, né? Então, é muito difícil manter saudável com esse estresse totalmente fora de controle, né? Por isso que... Sim, e pior ainda, pensar positivo, né? Ou ter um índice de positividade maior que o de negatividade se o corpo está totalmente alterado. Isso. Então, a Laura comentou aqui um aspecto importante, dizendo que o nosso problema é que nós somos imediatistas, né? E isso é um fato. Né? Então, as pessoas, elas acabaram, tudo é fast food, tudo é fast alguma coisa. Então, as pessoas também buscam fórmulas para a mudança que sejam rápidas, mas elas, à medida que a gente vai entendendo mais como o nosso cérebro funciona, como o nosso sistema nervoso é composto, nós vamos entendendo que nada vai acontecer do dia para a noite. Quando nós nos alimentamos, o melhor alimento é aquele que libera a glicose lentamente no nosso corpo.
Aqueles alimentos, como o açúcar branco, que vai aquela carga de açúcar imediata, ela não é boa para o nosso corpo. Ela não se transforma num combustível para o nosso cérebro. A Sim. respiração lenta é aquela que vai levar o oxigênio lentamente para os meus pulmões e para o meu cérebro. Essa é a respiração que vai me ajudar melhor. Então, quando o ser humano começar a entender e resgatar novamente a importância do longo prazo, a importância de respeitar esses ritmos. O que é bonito na natureza que a gente gosta tanto? Que são as estações. E elas não mudam do dia para a noite. Nós saímos de casa, nós vamos vendo as transformações da natureza, né, as folhas caindo porque o outono está chegando, nós vamos vendo as plantinhas ficando verdes novamente, depois as florzinhas florescendo na primavera, e nós admiramos tanto todo esse processo da natureza, mas nós queremos que o nosso florescer seja de ontem para hoje. Nós simplesmente não entendemos toda essa caminhada que nós também estamos fazendo para poder nos conhecer melhor e nos tornar pessoas melhores. Então, essa colocação da Laura é bem importante, e essa questão que tu estava colocando do estresse é um impedimento importante para as pessoas pensarem positivo, porque se o corpo ele tá indicando que alguma coisa está errada, vai ser muito difícil da gente conseguir ter pensamentos mais positivos do que negativos. Então, existem aquilo que a gente fala assim das fontes de autoeficácia, que são aquelas fontes de autoconfiança, para a pessoa poder fazer uma mudança, para ela enfrentar um desafio. Então, tem uma fonte de autoeficácia, é a minha própria experiência, né? Eu já superei algo antes, eu consigo. É o feedback das pessoas que me conhecem, que me dizem que isso tá, né, tá legal, tudo tá indo bem, então isso também é uma importante fonte de autoeficácia. Aquela que a gente vê assim, puxa, alguém igual a mim já superou esse desafio. Então eu também posso, eu também consigo. Mas a quarta fonte de autoeficácia, que muitas pessoas esquecem, que muitas vezes a gente vê no consultório, quando a gente está preparando alguém para um desafio, para algo que ela está se propondo a se superar, ela tem as três primeiras. Ela já passou numa prova antes, ela já se superou de alguma forma. Pessoas que conhecem ela dão um feedback realista, confiável e positivo. E ela também conhece pessoas que, assim como ela, já alcançaram aquela meta. Mas mesmo assim ela não acredita. E aí as pessoas pensam que o problema é auto-boicote. E na verdade não é auto-boicote. O problema é que ela não está conhecendo o corpo dela. É a fisiologia dela que pode estar traindo ela. Uma fisiologia que está desencadeando medo e estresse. E aí, se esse medo, esse estresse não está sendo tratado, ele vai, então, interferir em todas as outras fontes de autoeficácia, por mais que a pessoa tenha aquela fonte de autoeficácia. Então, aí é que entra novamente o papel da respiração. Usar alguma prática, né? E a gente indica sempre a respiração, mas tem gente que pode conseguir o mesmo resultado com mindfulness ou com qualquer outra prática de diminuição de ansiedade. Então, quando a gente diminui essa ansiedade, a experiência anterior ela vai ser melhor valorizada, o feedback que a pessoa nos dá, a gente vai confiar nesse feedback da outra pessoa. Todas as outras fontes de autoeficácia serão realmente assumidas por nós quando a gente reconhece os sinais do nosso corpo de que algo não está bem. E aí a nossa fisiologia ela está de acordo com o que nós estamos buscando. É verdade. Altos níveis de estresse por um tempo muito prolongado trazem muitos males, como a gente já viu, né? E diminui a nossa capacidade de pensar em soluções, né? Por isso que a gente sempre vai se sentir meio perdido dentro de um problema, não sei por onde começar, não sei a quem recorrer, não sei com quem eu falo. Essa sensação de que eu estou perdido é porque esse alto índice, alto nível de estresse já está prolongado, né? Já está aí durante dias ou meses ou anos. Tem pessoas que vivem sob estresse durante um período muito longo e realmente perdem a capacidade de reagir, inclusive, né, diante de um problema. Porque
o estresse, na verdade, produzido numa certa medida, é essencial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Sim. Sem produzir cortisol, a gente não levanta da cama, a gente não desperta pela manhã. A gente precisa começar a produzir cortisol para acordar. Então, é importante, mas quando isso se torna em grande proporção durante muito tempo, realmente a gente acaba transformando tudo isso em pânico, né? Esse estresse acaba virando um pânico generalizado, uma sensação de que eu estou perdido, que eu não tenho controle de nada, e isso vai refletir profundamente nos seus relacionamentos, nos seus resultados, na sua qualidade de vida, na sua saúde física. Então, eu acho que é momento da gente repensar mesmo, né? Como é que a gente está lidando com essas questões. E o que eu estou fazendo a cada dia que está contribuindo para aumentar, é colocar mais um tijolinho ali, né? Porque já está difícil, já o cenário não está ajudando. E o que eu estou fazendo muitas vezes para colocar mais um tijolinho aí em cima para sobrecarregar o meu sistema? Né? Será que eu tenho preocupações, né? Ansiosas com todas as coisas, né? Sem critério, muitas vezes sou estressada só por ser estressado, né? Estou num relacionamento conturbado de família ou com amigos ou de trabalho. O que eu estou fazendo que está contribuindo para realmente sobrecarregar ainda mais o nosso sistema? A gente precisa perceber, porque assim como a gente contribui negativamente, a gente tem os recursos, como a Simone acabou de descrever, vários deles, né, para contribuir positivamente para ir amenizando esta situação. Relembrar, não. né? São âncoras positivas. Como eu resolvi isso no passado? Eu já tive um problema parecido. Quais são as pessoas que eu conheço que já lidaram com esse tipo de desafio? Deixa eu buscar, né, informações e recursos em vez de me entregar ao desespero e ao pânico, certo? E acho que momentos como esse que nós estamos tendo agora, eles são muito importantes, porque como a gente nunca viveu uma pandemia antes, mesmo aquele pessoal de 100 anos que sobreviveu à gripe espanhola e sobreviveu ao Covid agora também na Itália, por exemplo, eles tinham algum recurso, né, quando eram crianças, viveram alguma coisa da gripe espanhola, mas nós não temos esse repertório, essa experiência. Né? Nem quem é mais velho do que nós, normalmente aqui. Né? Meus pais não viveram isso também, então nós não temos esse repertório, essa aprendizagem, mas nós temos que aprender juntos. Esse é o grande desafio agora. Nós nos ajudarmos para crescer juntos e aprender como lidar com isso de uma forma melhor. Porque é o único jeito, já que ninguém tem experiência anterior em pandemia aqui. O que a gente sabe, né, e gostaria que as pessoas entendessem, é que a gente sabe que não está sendo fácil, que não é simples assim, mas é que é preciso ter algumas técnicas ali, né, algumas atividades para ocupar o cérebro no tempo livre, para então conseguir dominar um pouquinho essa tendência a pensar negativo. E a outra questão em relação ao corpo e estresse, que você estava falando, que tem a ver com o coração. A respiração, ela aumenta um índice no nosso corpo, que é o índice da variabilidade da frequência cardíaca. E esse índice da variabilidade da frequência cardíaca, ele tem a ver com o aumento das nossas funções executivas. Né? O nosso córtex pré-frontal, ele vai ficar mais oxigenado e com isso ele vai trabalhar melhor. E se ele trabalha melhor, o medo, a ansiedade, a raiva não vão nos dominar tão facilmente. E também existe um dado interessante que tem um instituto americano que se chama HeartMath, que eles pesquisam a energia do coração. E segundo esse instituto, o coração, ele interfere nos processos do cérebro tanto quanto o cérebro interfere no coração e no corpo. Existe uma sincronia entre cérebro e coração que é estabelecida com a respiração diafragmática e que essa sincronia faz com que a gente produza emoções edificantes mais naturalmente, somente através dessa sincronia. Então, o que eles indicam é, por exemplo, a gente tentar sentar, reconhecer as emoções de medo,
de ansiedade e lembrar de situações anteriores, não negá-las, percebê-las e dar um nome para elas. Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo ansiedade, né? Qual é o nome da emoção que eu estou sentindo? E agora, em que momentos anteriores eu já senti gratidão, eu já tive momentos de autocompaixão, de solidariedade, de generosidade? Então, eles sugerem que a gente resgate essas emoções positivas, visualize elas, perceba elas no nosso corpo, né? E aí, então, vá respirando para instalar este estado emocional mais positivo. Porque eles perceberam, através das pesquisas que eles fazem, que se a gente focar no coração e lembrar de emoções positivas, nós também vamos conseguir fazer com que o circuito vá do coração para o cérebro. E com isso, né, as amígdalas vão ficando menos ativadas, que são as estruturas responsáveis por mais medo, pelo sistema de alerta. Então, vai ser mais fácil nós cultivarmos pensamentos melhores se a gente trabalhar dessa forma. Exatamente. Estamos com pouco tempo? Sim, logo, logo o Instagram já, né, limitou aí o tempo em 1 hora. A gente vai deixar o seu contato, né, para o pessoal também contato para falar. Mas para quem está chegando agora, para quem ainda não sabe, nós temos uma parceria aí, nós estamos com uma série de lives todas Isso. sextas. Então, sexta-feira, 8h30 da noite, você deixa aí já agendado, sempre um tema importante, interessante, relevante para ajudar você a lidar com seus desafios, que tem a ver com emoções, com comportamento, performance, pensamentos, enfim. A gente falou muito sobre as técnicas de respiração, como que elas impactam na nossa saúde, falamos sobre alguns exercícios práticos, lançamos um desafio num grupo onde a Simone e o Hector, que empresa Performance Máxima, né, que são os fundadores dessa empresa, eles realmente propõem um desafio muito interessante. Então, se você quiser saber sobre esse desafio, entre em contato pelo direct com a Simone, no perfil @performance máxima, ou aqui mesmo no perfil Helena Santos Levorato, e aí a gente manda as informações, o link do grupo, onde a gente está praticando esses exercícios de respiração todos os dias. Mas... Tá, tem o link do livro também, a Helena pode compartilhar com vocês. O livro, a partir de amanhã, já está gratuito. Hoje ele está ali num precinho simbólico, mas a partir de amanhã já dá para baixar ele gratuitamente. Ele está cheio de ideias para enfrentar a quarentena, para pensar sobre essas ideias e algumas que vocês podem ocupar com o tempo livre para poder ter pensamentos um pouquinho mais né, positivos. E eu também queria pedir, Helena, que o pessoal nos desse sugestões, que temas que eles querem ouvir daqui para frente. Né? Nós estamos dispostos a mais esse desafio, né? Já nos lançamos vários desafios na quarentena, então podem nos mandar ideias, sugestões sobre o que vocês querem ouvir e o que estiver dentro das nossas possibilidades, né, Helena, a gente pode ir adiante. Claro, nós queremos construir conteúdos que possam atender às suas necessidades. Então, deixe suas sugestões ou no direct, ou então nos nossos canais aí, sites que vocês vão encontrar também dentro do nosso perfil. E, enfim, mantenha contato. Vai ser um momento para você aí toda sexta-feira desviar o foco de tudo que tem, né, acontecido um pouco, desviar o foco da dor, do sofrimento e focar no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na melhoria da sua qualidade de vida. Então, continue com a gente toda sexta-feira às 8h30. Gente, vamos terminando por aqui. Tem o pessoal entrando. Para quem está entrando, sexta-feira que vem tem mais. Um grande beijo para você. Boa noite. Bom fim de semana para todos. Beijo. Fiquem com Deus. E baixem lá o e-book, viu? O e-book está fantástico. Aí eu já li uma série desses textos. Eu realmente amei. Obrigada, Que Simone. bom. Um abraço para o Hector aí. Melhoras para o cachorrinho de vocês. Tá. Nós que agradecemos. Um abração. Boa noite. Tchau. Boa noite.